Foi Deus quem fez tudo que na terra tem. Aleluia, só o Senhor é Deus. Por isso só Ele tem o poder de ser o Criador de todas as coisas. No grande arvoredo, a flor do jardim, com sua beleza, pois Deus fez assim, com o seu perfume tão exalador. São obras perfeitas das mãos do Senhor. Foi Deus que fez tudo, o céu e o mar, as aves que voam, ouvem o seu mandar, os monstros marinhos e os peixes também. Foi Deus que fez tudo que na terra tem. Foi Deus que fez tudo que na terra tem. Foi Deus que fez tudo que na terra tem. Jesus em breve a este mundo voltará, pra esta terra com seu fogo consumir, e o seu nome se no livro não achar, infelizmente você vai ficar aqui. Eu quero ir, Senhor, não me deixe aqui para sofrer. Eu já fiz, Cristo lhe responderá. Agora é tarde pra se arrepender. Os teus pecados carreguei sobre uma cruz. Bebe meu sangue só a fim de te salvar. Meu evangelho você sempre rejeitou, pois lá no céu pra você não tem lugar. Eu quero ir, Senhor, não me deixe aqui para sofrer. Eu já fiz, Cristo lhe responderá. Agora é tarde pra se arrepender. Vocês chorando de tristeza e de dor, dirás: Jesus, tenha compaixão de mim. Vai ter que ouvir, você não me aceitou. Bom dia, meus amados irmãos, bom dia, meus amigos e todos quantos estão tendo acesso a essa transmissão. Quero dizer que é sempre um prestígio ter você acompanhando esses cultos domingo pela manhã, domingo à noite, quarta-feira à noite, e certamente
a cada culto, Deus tem deixado uma mensagem ao seu coração. Queremos agradecer ao Senhor por esta manhã, pela semana que passou, e nós iremos começar agora este culto de adoração ao Senhor, de gratidão a Ele, orando, pedindo assim a sua bênção para tudo que iremos fazer, que esteja sendo direcionado até os céus e que o Senhor receba como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Para tanto, nós vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, nesta hora santa e bendita que o Senhor reservou e nos privilegiou, Pai, para estarmos aqui realizando este culto, pedimos ao Senhor que aceite como cheiro suave, meu Deus, assim como pedimos ao Senhor a Tua direção, para que, ó Deus, os louvores, a leitura da Tua palavra, a mensagem esteja sendo assim orientada, meu Pai, pelo Teu Espírito Santo. Abençoa todos os ouvintes nesta manhã, aqueles que estão nos assistindo, que o Senhor fale poderosamente ao seu coração. Fique conosco e nos dê a cada dia a Tua graça. Em nome de Jesus Cristo é que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Vamos cantar o hino de número 46 do nosso cantor cristão para o louvor e a glória do nosso Deus. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu a perdição. Cristo me amou, Ele me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos estão. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou, Ele me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Quero convidar você para estar abrindo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 45 e 46. Mateus 27, versículo 45 e 46, diz assim a palavra de Deus: desde a hora sexta até a hora nona,
houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Meus queridos, o Senhor Jesus experimentou, ele provou, ele sofreu literalmente na sua pele a maldade, a crueldade que existe no coração do homem. Ele foi torturado, ele foi humilhado, ele foi exposto à ignomínia, ou seja, à vergonha. Ele foi desnudado, ele foi cuspido como um gesto de desprezo. Tudo isso sofreu a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não foi em vão, não foi à toa, foi tão somente pelo meu, pelo seu, pelos nossos pecados. Esta pergunta nos conduz ao centro do sofrimento de Jesus Cristo. Por que me desamparaste? Ele calou-se quando foi açoitado e escarnecido. Ele calou-se quando foi levado, como diz o profeta Isaías, no seu livro, capítulo 53, versículo de número 7. Isaías descreve a situação a qual Jesus estava submetido, sendo levado para o matadouro, naquele sofrimento que ele estava ali passando. Isaías descreve da seguinte forma: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. De forma que Jesus ele calou-se, escarnecido, sofrendo todo tipo de atrocidade. Mas observe, irmãos, que quando ele chega ali na cruz, ele clama. E a Bíblia diz que ele clamou em alta voz. Naquele momento, o Senhor sentiu um grande medo. Ele sentiu a agonia da alma. Ele sentiu desesperança. Foi. Observamos aqui no livro de Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 39. Observe o que a palavra do Senhor fala a respeito da condição, da situação, do estado em que Jesus se encontrava naquele momento. Diz a palavra: e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanhavam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, observe, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Amados, era essa a situação de Jesus. E tudo isso que você ouviu aqui da palavra de Deus, era justamente pelo fato de Jesus estar aqui no mundo, passando por aquela situação como homem. Jesus era homem, embora ele tenha
a natureza divina, mas ele também tinha os seus sentimentos humanos. Mas a pergunta continua sendo feita: por que me desamparastes? Essa pergunta ela requer uma resposta. Sim, ela requer uma explicação, ela requer um esclarecimento, justamente para que ela não venha provocar um mau pensamento da nossa parte, da minha parte, da sua parte, da parte de nós todos, em relação ao comportamento, à atitude de Deus para com Jesus Cristo, o seu Filho. Não pode provocar nenhuma dúvida. Sim, porque Deus desamparou, porque Deus abandonou, porque Deus deixou Jesus, o seu Filho, passar por toda aquela atrocidade, aquele momento cruel e extremo, de extremo sofrimento, sem que fosse socorrê-lo. Afinal, ele sempre fez a vontade do Pai. Jesus estava aqui como homem, como Filho de Deus, mas sempre cumprindo a vontade de Deus, a vontade do Pai, os mandamentos de Deus, as ordens de Deus. E a Bíblia diz que Jesus, ele cumpriu tudo isso. E ele foi obediente ao Pai até a morte. Diz a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, como eu falei há poucos instantes, Jesus, ele tem a natureza divina, embora ele tivesse a natureza humana aqui na terra. Mas a Bíblia diz que, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. De forma que você pode ficar aí pensando, sendo Jesus, ou tendo Jesus esse comportamento para com o Pai, qual o motivo da sua, do seu desamparo? Não é? Deus desamparou Jesus. Deus deixou que tudo ali acontecesse. Pai, por que me desamparaste? Se sempre me chamou de filho amado. Era a maneira como Deus chamava Jesus. Nós encontramos lá em Mateus capítulo 3, a Bíblia diz que Jesus, ao sair do Rio Jordão, logo após ser batizado, desceu o Espírito Santo em forma de pomba, e uma voz descia do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus dizendo que tinha prazer em Jesus Cristo, o seu Filho. E certamente por tudo que Jesus fazia. Mateus 3,17, Mateus 17,5, Marcos 1,11, Lucas 3,22. Aí nessas referências você vai encontrar o mesmo versículo, a mesma palavra, a mesma frase, Deus se referindo a Jesus Cristo, dizendo que ele é o seu Filho amado. Essa atitude de Deus aos olhos humanos, ela é incompreensível, porque qual pai que vê o seu filho passando por apuros, passando por sofrimento, passando por tortura, que não vai ao seu encontro para o socorrer? Esta é a pergunta. Mas pense, meu irmão e meu amigo, que Deus, não pense que Deus é mau, não. Não pense que Deus é ingrato. Não pense que Deus não amava Jesus. Ele ama, sim. Porém, a Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós. Esse foi um dos motivos, lá em Romanos 8, versículo 31, a palavra do Senhor nos traz este texto para provar que Deus, ele não poupou Jesus Cristo, seu próprio Filho. Diz a Bíblia, quem diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Não devemos, na verdade, nos preocupar com nada nesta vida, porque se Deus
não poupou o seu próprio Filho Jesus Cristo e deu para que passasse por tudo isso e viesse aqui suprir a maior necessidade do homem, que é a salvação, então por que ele não vai suprir as demais coisas? Por isso que a palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 6, verso 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, todas essas coisas, todas as coisas que nós precisamos, elas serão acrescentadas, porque o nosso Deus, ele é o supridor soberano de todas as nossas necessidades. Em segundo lugar, para toda pergunta tem uma resposta, e em segundo lugar, aqui está: só as Escrituras Sagradas é quem poderá nos responder de maneira perfeita, clara, objetiva, por que Deus desamparou o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em João capítulo 15, versículo de número 13, diz a palavra do Senhor. João 15, 13 diz a Bíblia: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Aí eu lhe pergunto, uma pergunta bem simples, porém que requer de uma análise. O mundo, ele é amigo de Deus? Porque Deus, ele está dizendo que ninguém tem maior um amor para dar aos seus amigos. As pessoas que nesta hora elas estão bebendo, farreando, roubando, matando, fazendo todo tipo de coisa ruim, elas são amigas de Deus ou amigos de Deus? O amor de Deus por nós é infinito, é ilimitado, é grandioso, é sem comparação e incondicional. Esse foi o maior motivo, ou digamos, o principal motivo, pelo qual Deus desamparou Jesus ali naquela cruz. E é claro que cabe aqui nós dizermos, como sempre, nós fazemos questão de citar um dos versículos mais conhecidos da Bíblia e que define e que explica e que deixa você ciente e consciente porque Deus desamparou Jesus naquela cruz. Diz a palavra, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, uma palavra que não tem definição. Por isso que eu falei que o amor de Deus, ele é infinito, o amor de Deus é ilimitado, é grandioso, é sem comparação e incondicional. Deus não olhou a sua iniquidade, Deus não olhou o seu pecado, Deus não olhou o seu estado. Não, Deus mandou, Deus deu, toma aqui, ó, Jesus, o meu filho, ele vai derramar o meu sangue por você, para que você escape da condenação do inferno. Sem sombra de dúvida. Lá, na palavra do Senhor, porque Jesus, isso aconteceu, porque Jesus, ele se tornou, ou ele se fez a propiciação dos nossos pecados. A Bíblia diz, em Hebreus 9, 22, que se Jesus não tivesse derramado o seu sangue, nós não seríamos lavados, nós não teríamos sido purificados dos nossos pecados. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então Jesus, ele é a propiciação dos nossos pecados.
Primeira carta de João, capítulo 2, versículo de número 1 e 2, diz a palavra do Senhor. Filhinhos, o apóstolo João escrevendo, ele diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus não morreu por uma pessoa só. Jesus não destacou, Jesus não separou, Jesus não disse assim: eu vou morrer por você porque você é rico, eu vou morrer por você porque você é bonito, eu vou morrer por você porque você é grande, eu vou morrer por você porque você pertence à alta sociedade, à alta cúpula do mundo. Não. Jesus, a Bíblia diz que Jesus veio para todos, em João 1,12. A Bíblia diz que Jesus veio para todos, mas nem todos o receberam. Porém, a todos quantos receberam, tem o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Por quê? Porque crê no nome de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. De forma que a obra salvífica de Cristo foi o resultado e a prova do grande amor de Deus pelo pecador. Haja vista que todos merecem o inferno em castigo pelos seus pecados, mas Deus é misericordioso. A obra salvífica de Cristo não foi algo improvisado, nem um plano B, mas foi um plano de Deus antes da fundação do mundo. Você já pensou nisso? Antes que o mundo fosse fundado, antes que o mundo fosse criado por Deus, antes que você existisse, Deus já tinha preparado Jesus Cristo para derramar o seu sangue e morrer por mim e por você. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 18 a 21, diz assim a palavra de Deus. Ora, capítulo 1, 21. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 a 21, diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, ou seja, deixaram como herança, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, o plano ou os planos de Deus para a minha, para a sua salvação, não foi algo improvisado. Eu vou fazer de qualquer forma, não. Deus planejou tudo isso desde a eternidade. Deus é Deus. Ele é eterno. Por isso ele fez. Assim como em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, a palavra de Deus traz também uma referência relacionada a essa tese. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha aí. Está mais do que provado que o plano de Deus para salvar o mundo não foi nem sequer depois de já o mundo criado. Foi antes da fundação do mundo. De forma que Deus, ele é maravilhoso, né? Deus é bom. E a palavra do Senhor disse que esse desamparo, a pessoa de Cristo ali na cruz, derrubou a parede da separação. E por esse motivo, todos os homens agora ele têm acesso a Deus através de Jesus Cristo. Como diz a sua palavra em Efésios capítulo 14, diz que todo homem ele foi reconciliado com Deus pelo fato de
Deus ter desamparado Jesus ali na cruz. Efésios capítulo 2, verso 14 a 16 diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Está aí o motivo pelo qual Jesus foi desamparado. Deus meu, por que me desamparastes? Jesus, com sua morte, reconciliou todos os homens com Deus. Os homens, a Bíblia diz que todos estão afastados, todos estão separados, todos estão distantes, todos estão longe de Deus. Ou podemos dizer, estavam, porque agora ele pôde se aproximar, porque o pecado os afastou, mas a graça de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, com isso ele conseguiu reaproximar. O motivo de Deus ter desamparado Jesus foi para cumprir as Escrituras. Ah, meus amados, sim. Deus prometeu, e Deus, ele, sem sombra de dúvida, ele cumpriu o que ele falou. Em Mateus, capítulo 26, versículo 54, a palavra do Senhor diz assim: como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes? Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos deixaram e o fugiram. Então, amados, o que Deus falou, o que Deus prometeu, o que Deus traçou, o que Deus planejou, jamais vai deixar de acontecer. A Bíblia diz em Jó 42, 1 e 2, que os planos de Deus jamais serão frustrados. Eles têm que se cumprir. Eles têm que ser concretizados. Tudo que Deus falou se cumpriu. Mateus 34, 24, 35. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, não vão passar. A palavra de Deus, ela é eterna. O motivo de Deus desamparar Jesus foi para aniquilar a morte. Mais um motivo. Foi para aniquilar a morte. Segunda carta de Timóteo. Está aqui escrito. Segunda Timóteo, capítulo 2, capítulo 1, verso 8. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 8 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Do versículo 8 diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, Paulo falando. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestado agora pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz e vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Foi isso que aconteceu. Quando Jesus disse ali, quando Jesus perguntou ao Pai,
Eloi, Eloi. Deus, Jesus Cristo, ele estava ali sendo abandonado. Aquela linguagem ali, Eloi, Eloi, era no idioma de Jesus Cristo, o idioma aramaico que ele falava, a sua língua. E ele pergunta, Eloi, Eloi, Deus meu, por que me desamparastes? De forma que Jesus, ele aniquilou a morte pelo derramamento do seu sangue e a sua morte na cruz do Calvário. Aqui está o grande benefício para o pecador que se arrepender e aceitar ele como seu único e suficiente Salvador. Não tem outro meio para que o homem escape da condenação eterna, a não ser aceitando o sacrifício de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz em 1 João 1,7, que o sangue de Cristo, ele nos purifica de todo pecado. Hebreus capítulo 2, verso 13, diz a palavra, 13 e 14 diz assim, e outra vez, eu porei nele a minha confiança e ainda, eis que aqui estou, e eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo mata, mas Jesus ressuscita, sem sombra de dúvida. Satanás, ele tem o poder da morte, mas Jesus, quando derramou o seu sangue ali na cruz, aniquilou a morte, aniquilou o poder de Satanás, porque todo o poder pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim não somos mais escravos do medo, do pecado, do inferno, do diabo, nem da morte. Temos a alegria de sabermos que quando nós morrermos, quando sairmos deste mundo, nós iremos para o lado de nosso Senhor Jesus Cristo, ficar ali com Ele para toda a eternidade. Você crê nisso? Você crê que Jesus Cristo morreu por mim e por você? Eis aí o motivo pelo qual Deus desamparou Jesus ali na cruz. Ah, meus amados, você já pensou? Se Jesus, com todo o sofrimento que passou, chegasse ao pé da cruz, ele desistisse? O diabo fez isso várias vezes. Investiu contra Jesus para que Jesus desistisse de fazer a sua obra, a obra redentora para todo mundo. Mas ele não conseguiu. Não conseguiu. Porque Jesus, ele tinha esse propósito. Já estava escrito, já estava determinado pelo Pai, por Deus, que ele viesse ao mundo para morrer por nós. E a Bíblia, ela diz que, graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 57. A vitória que nós temos da vida eterna, da salvação eterna, de viver para sempre com Deus no céu. Essa vitória, ela veio através da morte de Jesus Cristo, o seu Filho. A Bíblia diz em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todos os que se haviam perdidos. E para encerrar nesta manhã a nossa mensagem, eu quero mostrar para você, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. A palavra do Senhor falando sobre o momento, falando sobre o instante em que Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. Ou seja, o dia, o momento, a hora, o instante do arrebatamento daqueles que são salvos pelo Senhor Jesus Cristo, daqueles que confiaram, daqueles que creram no seu sacrifício. Diz a palavra do Senhor, capítulo 16, versículo 16, do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Epístola de Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica.
Ele diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí Paulo finaliza esse capítulo dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E aí a pergunta é: você está pronto para esta hora? Você está preparado para esta hora? A hora em que Deus vai autorizar os anjos dos céus descer com o Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, a igreja de Cristo vai ser arrebatada. Você vai subir neste arrebatamento? Ah, pastor, mas não vai ser agora. Mas não vai ser amanhã. Não vai ser daqui a 10 anos. Jesus Cristo disse: olha, prepara, porque você não sabe quando é que virá o Senhor. Então, duas coisas você não sabe. Não tem como saber. Primeiro, a hora que você vai morrer. E que você não morra, que você morra ou não morra, você vai ter um encontro com Deus. Você morrendo, um dia você vai ressuscitar. Se você não morrer, Jesus vem. O encontro vai ser inevitável. Então é necessário o quê? O preparo. Se preparar para este momento. Porque Deus preparou a salvação para você através de Jesus Cristo, antes que você existisse, antes que o mundo existisse. Então aproveite, não perca a oportunidade. A oportunidade é algo que ninguém deve perder. E eu creio que o lema do mundo é aproveitar a oportunidade. Ninguém quer deixar passar a oportunidade de algo que lhe beneficie. E por que não dizer, o maior benefício que o homem tem aqui neste mundo é aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Porque os benefícios neste mundo, eles são passageiros. Eles não são eternos. Mas a salvação é eterna. E se você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, abrir o seu coração, não importa o seu estado, não importa como você está agora. Não importa. Se você está em condição de assimilar, de discernir, de entender o que o Espírito de Deus está falando ao seu coração, você pode dizer: Senhor, eu te aceito como meu Salvador, para que no dia do arrebatamento, se eu estiver aqui, eu possa subir contigo. Ou no dia da tua vinda, se eu não estiver, eu possa ser ressuscitado para morar contigo. Jesus fez todo o sacrifício por você. Não precisa você fazer mais nada. A única coisa que Jesus quer de você é o seu coração. Abra o seu coração e deixe Jesus Cristo entrar. Ele morreu só para isso. Lembre de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Foi Deus quem deu Jesus Cristo a você. Foi Deus quem deu a salvação a você. Foi Deus quem deu o livramento do inferno a você. Foi Deus quem te deu uma vida eterna para viver com Ele para todo sempre. Que Ele nos abençoe. Vamos então cantar o hino de número 42.
Hino de número 42. Jesus, agora sim eu sei quão grande é teu amor, pois salvação em ti achei, aceita o meu louvor. És tu, Jesus, meu Salvador, hoje eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Jamais descanso, conheci, inútil sempre sou, mas Cristo se lembrou de mim e graças me salvou. És tu, Jesus, meu Salvador, hoje eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Comigo, crentes, exaltai o grande Salvador, pois tudo Cristo me supriu, embora pecador. És tu, Jesus, meu Salvador, hoje eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Louvor, louvor a ti darei, ó Cristo meu Senhor, profeta, sacerdote, rei do mundo, Salvador. És tu, Jesus, meu Salvador, hoje eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Queremos lembrar dos nossos irmãos que estão necessitados de oração. Como eu tenho dito, todos nós precisamos das orações uns dos outros, de forma que queremos mencionar principalmente os idosos da casa do Senhor. E como a irmã Maria Baiana, irmã Belisa, irmã Irene, irmã... todos irmãos, eu não vou continuar citando nomes porque nós somos falíveis e passíveis de esquecimento, mas queremos lembrar do irmão Alecrim, como a igreja toda conhece todos os nossos idosos, assim como eu, não é? Pastor Domiciano, a família, vamos orar por ele, pastor Ziel, orar por ele, não é? De forma que à noite nós estaremos também ouvindo a mensagem de Deus trazida pelo pastor Domiciano, pastor titular da igreja. Então se prepare para estar compartilhando desse momento maravilhoso que Deus tem para nós mais uma vez hoje à noite. Nós vamos encerrar nosso culto neste momento, orando pelas nossas famílias e pela igreja e por nós. Querido Deus, nesta hora, meu Pai, nós queremos agradecer ao Senhor a oportunidade que o Senhor nos concedeu de lermos a Tua palavra para que ela continue sendo o nosso alimento espiritual. Queremos pedir a Tua bênção, meu Pai, pelos nossos irmãos idosos da Tua igreja, pelos nossos irmãos ali em Lauro de Freitas, a irmã Flávia, irmã Isis, irmã Diana e sua família,
irmã Cláudia e sua família. Ó Deus, queremos pedir ao Senhor a tua misericórdia pela família da irmã Raquel, que aprove a Deus levar para a eternidade. Queremos pedir ao Senhor pela vida da irmã Raquel ali no Amazonas, em Manaus. Queremos pedir ao Senhor também a tua bênção pela vida da irmã Raquel, a irmã da irmã Ruth aqui, que se operou. Pelos irmãos todos que o Senhor sabe, meu Pai. Nós esquecemos, mas o Senhor não esquece. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Nós não podemos fazer nada, mas o Senhor pode tudo. Por isso, meu Pai, nós estamos entregando em tuas mãos, para que o Senhor contemple a necessidade de cada um. Ó Deus, abençoa a minha família, Pai. Continue abençoando os meus filhos, a minha esposa, tirando, Pai, do nosso corpo as enfermidades que tentam impedir que tenhamos uma melhor comunhão contigo. Abençoa a família do pastor Domiciano, a saúde do teu servo, meu Pai. Abençoa o seu ministério e também abençoa o pastor Uziel, sua família. Que o Senhor esteja contemplando, meu Pai, e suprindo todas as nossas necessidades, pois a tua palavra diz que operando Deus ninguém impede. Muito obrigado por esse dia. Continue na direção da nossa vida e nos prepare para que à noite possamos mais uma vez estarmos juntos para ouvirmos assim mais uma porção e a explanação da tua palavra. Que ela venha, ó Deus, de encontro aos nossos corações. Abençoa todos aqueles que nos prestigiaram com a sua presença, assistindo esta live, Pai, assistindo esta transmissão. Que o Senhor toque no coração daquele que ainda não tem Jesus Cristo, para que ele entenda o teu sacrifício. Aquela palavra ali, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus Cristo, ele sabe o que ele estava passando ali naquele momento. E que tudo que foi feito ali foi por mim, foi pelo mundo inteiro. Ó Deus, muito obrigado por esse sacrifício. Nós não merecemos nada do Senhor, mas é pela tua bondade, pela tua graça e pela tua misericórdia. Fica conosco, hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus Cristo, nós te oramos, agradecidos. Amém. Que Deus abençoe a todos.